Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar estas coisas, e agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade, que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Amém? Então, queridos, o tema da mensagem que Deus colocou no nosso coração é a maneira como nós devemos aguardar a vinda de Cristo Jesus. E tirarmos da palavra de Deus uma visão escatológica, né, de como será e de como nós devemos já nos comportar até a vinda do nosso Senhor. A escatologia é uma área de estudo, né, que trata das últimas coisas. E a palavra escatos, do grego, que significa último, né, unida com logia, que é estudo. Então, forma essa área de estudo das últimas coisas. Às vezes nós pensamos que só o livro do Apocalipse trata das últimas coisas, mas a Bíblia inteira, ela fala da revelação de Jesus e fala também dos últimos tempos. No livro do profeta Daniel, por exemplo, no Antigo Testamento, existem muitas informações, muitas profecias com relação aos últimos dias e à volta do nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses e leva algumas informações aos cristãos da cidade de Tessalônica. Mas, ao se afastar, ao se ausentar, outras pessoas foram depois do apóstolo Paulo e distorceram as suas informações. E isso levou com que aquela igreja que estava na região de Tessalônica, né, começasse a se comportar de uma maneira diferente daquela a qual Jesus esperava. E algumas delas achavam que estava muito próxima, outras achavam que estava muito distante. E dois tipos de erros começaram a acontecer. Aqueles que achavam que Jesus estava muito perto de voltar,
deixaram de trabalhar, não se preocuparam mais com as suas coisas, com suas famílias, e isso causou um problema social muito grande. E aquelas pessoas que achavam que Jesus iria voltar num período muito distante, também incorreram no erro de serem negligentes com relação ao seu comportamento aqui. É interessante nós percebermos que quando nós esperamos alguma coisa com fé e queremos que essa coisa se manifeste ou venha a acontecer, nós já nos preparamos para recebê-lo. Quando nós convidamos alguém, por exemplo, para se encontrar conosco, e nós cultivamos a certeza de que esse encontro vai acontecer, nós nos preparamos. Então o apóstolo Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, com o objetivo de alertar a igreja e orientar também quanto ao seu comportamento até a vinda do Senhor Jesus, que o próprio Senhor Jesus disse que não tinha esse tempo específico. A única coisa que a Bíblia nos revela acerca da vinda de Jesus com relação ao tempo é que ele só voltará depois que toda a humanidade tiver ouvido falar do seu evangelho. Então, existe uma responsabilidade da igreja de pregar este evangelho. A última ordenança do Senhor Jesus, que ele falou, ela se refere justamente a essa responsabilidade que nós, enquanto igreja, temos de pregar. Porque quanto mais nós pregarmos e a quanto mais pessoas nós levarmos essa verdade do evangelho, que restaura o pecador, que salva o pecador, mais rápido o Senhor Jesus voltará. E quando Jesus voltar, será um encontro maravilhoso. A Bíblia revela isso. Mas será um tempo de confronto. Será um tempo de prestação de contas. E para muitos será um tempo de alegria, mas para outros será um tempo de remorso. Então, Paulo, ele vem trazendo uma informação, não só nesse texto Tessalonicenses, mas se nós olharmos as 13 cartas que Paulo escreveu, né, ele traz uma ideia de que essa certeza e esperança que nós temos com relação à vida eterna nos céus, né, que acontecerá a partir, né, da nossa partida daqui e também do encontro que nós teremos com Jesus, ela precisa estar equilibrada e sustentada, não só numa perspectiva de futuro, mas a partir de um equilíbrio entre todas as informações e experiências que nós cultivamos com relação ao passado e ao presente também. Tanto que na carta aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 33, Paulo coloca justamente a questão presente, o que foi passado e aquilo que será futuro, de uma forma muito harmoniosa. Ele diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E aí a frase está no tempo futuro. E ele diz: é Deus quem os justifica. Algo que está acontecendo no nosso presente. Depois ele diz: quem é que condena? Também se referindo ao tempo presente que nós estamos vivendo. E ele responde: pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos. Agora ele se refere a coisas que aconteceram no passado, que devem e que podem estar tendo efeito no nosso presente e no nosso futuro. Quando ele diz que foi Cristo quem antes ressuscitou dentre os mortos, ele diz que o qual, né, Jesus, está hoje à direita de Deus e também intercede por nós. Mais uma vez ele fala de algo que está no presente. E aí Paulo continua: quem nos separará do amor de Cristo? Se referindo a algo que poderá acontecer no futuro. Ele pergunta: será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Então Paulo fala do passado, fala do presente e fala do futuro. Como quem diz: nós cristãos, que já recebemos por intermédio do sacrifício de Jesus que aconteceu no passado, recebemos a justificação dos nossos pecados e das nossas culpas, a redenção das nossas culpas hoje no presente, não precisamos ficar angustiados com medo de algo que acontecerá no futuro. Mas nem por isso nós temos que negligenciar a nossa responsabilidade no presente. Ou seja, eu preciso viver a vida que Deus me deu hoje de uma forma tal
que eu esteja me preparando para o encontro que eu terei com Ele no futuro. E a pergunta que eu quero trazer para os irmãos: como nós podemos viver hoje à luz da vinda do Senhor Jesus que ainda irá acontecer? A primeira resposta é que nós devemos desenvolver uma vida no Espírito Santo. Desenvolvermos uma vida no Espírito Santo. Se nós vermos no Antigo Testamento, o Espírito Santo já havia sido prometido. O profeta Joel, no seu livro, no capítulo 2, no verso 28, ele começa dizendo: e há de ser que nos últimos dias, ou que depois destas coisas, eu derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visão. E isso veio a acontecer depois da vinda de Jesus. No livro de Atos isso está registrado. Na festa de Pentecostes, quando Pedro faz aquele sermão em que muitas pessoas se converteram ao cristianismo, e ali ele diz a explicação para todas aquelas pessoas que viram: os apóstolos pregavam nas suas próprias línguas e as pessoas entendiam segundo as suas línguas. E havia ali muitos povos representados em Jerusalém. E a explicação que Pedro dá àquelas pessoas que indagaram acerca do que estava acontecendo, parecia que aqueles homens estavam embriagados. Não, Pedro diz: olha, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é o cumprimento da profecia do profeta Joel, que diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, haveria o derramamento do Espírito Santo. E o que vocês estão vendo é justamente isso. Então nós cremos que já estamos vivendo esses últimos dias. Porque parte da profecia que cabia aos últimos dias já aconteceu há 2000 anos atrás. Mas ainda não é o dia do Senhor, o qual o apóstolo Paulo se referiu aos crentes de Tessalônica na sua segunda carta. Então o dia do Senhor virá. E não será confundido, será um dia muito claro para todos nós, a volta do Senhor Jesus. Mas antes, Paulo diz, haverá um tempo de apostasia, haverá um tempo de grande tribulação, na qual o anticristo vai estar reinando aqui na terra. Então esses esclarecimentos são levados à igreja do Senhor, para que nós possamos perceber que há muito o que fazer na nossa vida e através da nossa vida ainda. Nós precisamos desenvolver uma vida no Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi dado, então, quando Jesus esteve aqui entre nós, no Evangelho de João, no capítulo 7, a partir do versículo 37, ele estava na festa dos tabernáculos, e ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque eu lhe darei a água da vida. Jesus fala do Espírito Santo. E ele explica: porque o Espírito ainda não foi dado, porque ele ainda não tinha sido glorificado. Mas depois que Jesus foi glorificado na cruz, então o livro de Atos registra o que aconteceu na outra festa, agora a festa de Pentecostes. O Espírito Santo foi dado de forma definitiva a todo aquele que cria em Jesus. Então hoje, como cristãos, nós carregamos uma característica particular, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Da mesma forma que ele foi dado aos apóstolos, aos discípulos e a todos que se convertiam, lá no livro de Atos, ele continua sendo dado a cada pessoa hoje que se converte ao Senhor Jesus. E Paulo nos ensina que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa salvação. Se os irmãos olharem a carta aos Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, Paulo diz assim: nele, em Jesus, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, quando nós nos convertemos e recebemos o Espírito Santo, fica claro nesse texto que Deus nos concede, através de Jesus, o Espírito Santo, justamente por quê?
Porque por nós mesmos nós não teríamos condições nenhuma de perseverarmos e recebermos a herança nos céus. Mas com a presença do Espírito Santo na nossa vida, que nos torna uma nova criatura, que nos faz olhar as coisas por um ângulo diferente, que nos transforma de seres naturais para seres espirituais. Paulo fala sobre o homem natural e o homem espiritual, e que só o homem espiritual pode discernir as coisas espiritualmente. Então, esse Espírito Santo que habita em nós é o selo. É a garantia, é o penhor. A palavra grega arrabon, usada pelo apóstolo Paulo, significa penhor. Não sou eu quem garanto a minha salvação. Muitas pessoas dizem, eu tenho certeza da minha salvação. E por mais que soe uma arrogância, ouvir de alguém dizer que tem certeza da sua salvação e da sua vida eterna, não é arrogância, desde que parta de alguém que tenha a consciência de que essa certeza não vem das suas próprias obras, não vem do seu próprio ser, não vem da sua própria maneira de entender e de fazer as coisas, mas vem do Espírito Santo, de uma obra espiritual que o Espírito Santo faz na sua vida. Então, a forma como nós temos que aguardar a vinda do Senhor Jesus é nos preparando para ela, vivendo em primeiro lugar uma vida na dependência do Espírito Santo. Não foi por nada nem por motivo algum que nós recebemos o Espírito Santo. Há um sentido nisso. Eu também não posso deixar que o Espírito Santo faça sem eu me envolver na obra que Ele quer fazer. É uma ação em conjunto. Você tem o corpo, é a sua mente, é o seu cérebro que comanda o seu corpo. E a doutrina bíblica nos ensina que o Espírito Santo se comunica, ele tem poder para trazer coisas à nossa mente. Mas é a mente, é um órgão fisiológico que controla o nosso corpo, que também é fisiológico. Então, se você não tiver predisposição, vontade própria, que foi Deus quem te deu o livre-arbítrio, para fazer aquilo que o Espírito Santo está trazendo como discernimento à sua mente, então não vai acontecer. É importante, irmãos, nós desenvolvemos na nossa vida aqui uma vida compatível com alguém que crê e que espera a volta do Senhor Jesus. Então o Espírito Santo nos foi dado como um garantidor, um auxiliador, um segurador da nossa herança nos céus. Abra a sua Bíblia, 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao 5. Diz assim: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, e aí Paulo se refere justamente à habitação desse corpo terreno aqui, chama de casa. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa habitação celestial. Ou seja, queremos estar vivendo aqui coerentemente com a forma com a qual viveremos lá nos céus, para que aquilo que é mortal seja então absorvido pela vida. Paulo está se referindo a uma transformação, uma metamorfose na nossa vida. Quanto mais nós nos envolvemos com o Espírito Santo e deixamos a nossa vida ser dirigida e controlada por Ele, mais nós estaremos nos despindo desse velho homem ou das coisas, que são características desse homem carnal e nos vestindo, e aqui ele usa o termo, nos revestindo das coisas celestiais, que são produzidas, formadas pelo Espírito Santo em nós. Então nós passamos por uma metamorfose. No verso 5, Paulo conclui dizendo: foi Deus quem nos preparou para esse propósito,
dando-nos o Espírito Santo como garantia do que está por vir. A vida cristã, sob um olhar bíblico, ela não pode se resumir ao fato de um ser humano se converter a Cristo, receber a sua salvação e descansar, paralisar a sua vida aqui, esperando ou a sua morte para ir aos céus, ou esperando a volta do Senhor Jesus. A Bíblia nos ensina então que após recebermos a nossa salvação por meio da conversão, a primeira grande marca e característica da genuína conversão em nós vai ser o nascer de uma esperança por uma renovação espiritual, por uma metamorfose, uma metanoia, uma transformação completa no sentido de estarmos nos preparando para um encontro com Jesus nos céus. Se não houver em você esse desejo de mudança, se não houver em você essa esperança, essa expectativa de um encontro com Jesus, você não tem a marca principal e essencial de alguém que já experimentou a verdadeira conversão em Cristo Jesus. Mas os sinais e as maravilhas, ou seja, os milagres que acontecem na vida daqueles que têm Jesus, também confirmam a presença do Espírito Santo. E é importante nós vermos em outros textos. Hebreus capítulo 2, no verso 4, nos diz assim: Deus também deu testemunho da salvação por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então a presença, a existência dos sinais, das maravilhas, dos milagres, dos dons espirituais na vida dos cristãos, também representam ali a presença do Espírito Santo na vida deles. Gálatas capítulo 3, verso 5, o apóstolo Paulo diz: aquele que lhes dá o seu Espírito, falando do Espírito Santo, e opera milagre entre vocês, realiza estas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Então, nós vemos o autor aos Hebreus e agora o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, justamente testificando que o Espírito Santo, ele está na vida do crente, não por acaso, mas para fazer diferença. Os dons espirituais são acrescentados a nós pelo Espírito Santo, é Deus quem nos dá. Paulo até nos ensina que nós devemos buscar os melhores dons, principalmente o de profetizar, de anunciar a palavra. Mas Deus nos dá, nos acrescenta os dons espirituais, ou os dons do Espírito Santo, para uma mudança na nossa vida. E para a edificação, para a construção, para o desenvolvimento na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Quer seja na igreja, quer seja dentro da sua casa, quer seja no seu ambiente de trabalho. Você precisa conviver com essa verdade. Sabe o que eu vejo acontecer muitas vezes? Temos o Espírito Santo na nossa vida, caminhamos com Ele, andamos em diversos lugares, mas deixamos Ele guardado. Não estamos atentos a oportunidades que Ele pode criar e nos levar a fazer diferença. Não para nós mesmos, mas para a glória de Deus. Entenda, irmãos? Deus nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo pode nos mudar, nos transformar, para abençoar nossa vida, mas abençoar também a vida daqueles que estão conosco. E se nós convivermos com as pessoas sem esse discernimento, nós estaremos anulando toda oportunidade que Deus pode nos oferecer de sermos trabalhados pelo Espírito Santo para operar, e aí eu vou na Bíblia, sinais, maravilhas e milagres na vida das pessoas. Às vezes você ora por alguém e um milagre acontece.
Não é para a sua glória, mas é para a glória do Deus a quem você orou. Para que aquela pessoa possa ser grata a Deus, não a você. Mas acontece ainda hoje. Todas as vezes que alguém fica enfermo na sua casa, por exemplo, você tem uma oportunidade de ver ali a manifestação do poder de Deus. Você pode orar e agir, é claro. Você vai ao médico, ore antes para Deus dar o discernimento ao médico. Vai fazer um exame, ore antes para Deus trazer um diagnóstico claro e exato. Quantos exames vêm errados? Quantos exames vêm errados? Você pode orar e Deus fazer na hora o milagre, é a vontade de Deus. Agora, se você não ora, você está sujeito tão somente a uma manifestação humana. É a capacidade do médico, é a exatidão ou não do laboratório clínico. Você quer estar sujeito tão somente ao plano material das coisas? Ou você quer acrescentar à sua vida o plano espiritual e sobrenatural? Você tem o Espírito Santo. Lance mão dessa dádiva de Deus através de Cristo Jesus na sua vida. Crie oportunidades, permita, pela fé, que coisas novas, que coisas boas, que sinais e maravilhas venham da parte de Deus para testificar algo bom que Ele já fez em você. Você foi selado pelo Espírito Santo para ter uma vida com Deus. Queridos, quando nós pensamos o que devemos fazer até a volta do Senhor Jesus, nós aprendemos que também precisamos perseverar em todas as circunstâncias. Tiago capítulo 5, a partir do verso 7, o apóstolo nos diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A Bíblia não diz quando será, mas diz que está próxima. E aqui o apóstolo Tiago está dizendo, nós temos que fortalecer o nosso coração. Então é algo que nós temos que fazer enquanto Jesus não volta. É algo que nós temos que fazer enquanto estamos aqui. E como que nós podemos fortalecer os nossos corações, irmãos? Deus nos concede experiências todos os dias. Quanto mais nós aplicamos a nossa fé nas circunstâncias que nós estamos vivendo hoje, mais nós estamos realimentando, ou Deus realimenta a nossa fé para as experiências que nós vamos viver no futuro, do amanhã. O fato é que está próximo esse tempo em que o Senhor voltará. E aí não haverá mais oportunidade. Por isso que a Bíblia fala que será um tempo de alegria para muitos, mas será um tempo de remorso para outros. Então a Bíblia nos ensina que um compromisso temporário com o Senhor e também a sua busca de forma esporádica não são suficientes para alicerçarmos essa esperança que cria uma perseverança com relação à vida eterna nos céus. Mais uma vez, o autor aos Hebreus, no capítulo 3, no verso 14, ele diz assim: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim a uma confiança que tivemos no princípio do nosso relacionamento com Ele. Depois no capítulo 10, verso 36, o autor dos Hebreus diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam aquilo que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Tiago diz que a vinda do Senhor está próxima. O autor aos Hebreus diz que aquele que vem virá e não demorará. Mas
nós precisamos perseverar na construção de uma vida que possa ser apresentada a Jesus, por meio de suas obras, é claro, que possa trazer prazer ao Senhor nesse encontro. Queridos, é um tempo de nós nos confrontarmos com o nosso eu, com o nosso ser, com os nossos valores. Eu vejo uma igreja cristã hoje perdendo muito tempo com futilidades, com planos humanos e se esforçando muito pouco para desenvolver e fazer aquilo que é plano de Deus. Eu preciso viver os planos de Deus para mim enquanto igreja do Senhor. Jesus não morreu por mim simplesmente para eu ter uma vida esbanjadora nesse tempo aqui, mas principalmente para fazer a sua obra. E a obra de Jesus é clara, é essa. Ele diz: qualquer um que fizer qualquer bem a um desses pequeninos, estará fazendo bem a mim. Deus não te abençoou para que você seja simplesmente um abençoado. Deus tem te abençoado para que você seja, primeiramente, um abençoador. Esse é o desejo de Deus para mim, é o desejo de Deus para você. Uma outra maneira que nós temos de desenvolver a nossa vida aqui, à luz da volta do Senhor Jesus, é tendo um esforço para desenvolver pureza no nosso pensar e santidade no nosso agir. A primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, verso 2, ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E todo aquele que nele tem a esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, quando nós esperamos por alguma coisa com fé, irmãos, com certeza nós nos preparamos para ela. Da mesma maneira que nós estamos aguardando, ou se estamos aguardando com fé a volta do Senhor Jesus, então nós temos que nos preparar para nos encontrar com ele. Jesus contou uma parábola lá em Mateus capítulo 25, que fala sobre isso, a parábola dos talentos. Nessa parábola ele diz que um senhor se ausentou de sua propriedade, mas ele chamou 3 servos e deu aos 3 servos talentos, a cada um segundo a sua capacidade individual e pessoal. Ao primeiro ele deu 5 talentos, ao segundo ele deu 2 talentos e ao terceiro ele deu 1 talento. Quando ele voltou, aquele a quem ele tinha dado 5 talentos, lhe apresentou outros 5. Trabalhou, se esforçou, multiplicou, desenvolveu aquilo que o seu Senhor tinha lhe dado. E a palavra do Senhor foi: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Então, o adjetivo ou os adjetivos que aquele Senhor deu, aquele servo que se esforçou, que trabalhou, foi servo bom e fiel, bondade e fidelidade. Ao segundo servo, aquele tinha dado menos talentos, mas era a capacidade que aquele servo tinha. Deu somente 2, mas ele trabalhou, ele se esforçou da mesma forma que o outro e conseguiu dobrar aquilo que o seu Senhor tinha lhe dado. Apresentou 4 talentos. Os mesmos adjetivos dados pelo Senhor àquele primeiro servo foram dados ao segundo: servo bom e fiel. E a mesma promessa: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Interessante que essa parábola é escatológica. Sobre o muito te colocarei. Ela fala do reino dos céus, ela fala da volta de Jesus. O terceiro servo, a quem ele tinha dado um único talento, aquele servo fez um buraco, enterrou o seu talento e guardou para quando seu Senhor voltasse, ele entregasse somente aquilo que seu Senhor tinha dado a ele. E assim ele fez.
E para sua surpresa, ele foi reprovado pelo seu Senhor. Os adjetivos que foram dados a ele foi servo mau e negligente. O Senhor falou: por que então que você não pegou esse talento e deu aos banqueiros? Pelo menos a correção, os juros eu teria desse dinheiro. E o destino daquele servo foi ser lançado, como a parábola é escatológica, ser lançado no inferno. E o Senhor disse: olha, pega esse talento desse terceiro servo e dá o do primeiro, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Aquele que tem, será acrescentado, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Perceba, a parábola é escatológica, e ela não está falando simplesmente de eu fazer, de eu trabalhar, desenvolver os meus dons que o Espírito Santo me deu aqui, não somente para uma vida aqui. Mas Jesus é enfático em apontar no final da parábola a questão da prestação de contas. O Senhor não se ausentou deixando talentos para os seus servos, simplesmente para que eles trabalhassem ou escondessem como aquele escondeu, indeterminadamente. O Senhor voltou e cobrou a prestação de contas. E houve um tempo final, um marco. E nessa parábola Jesus está deixando claro que tudo que nós fizemos aqui, ou que viemos a fazer, até a volta do Senhor Jesus, será avaliado por Deus. Tanto o que nós fizemos, quanto aquilo que nós deixamos de fazer. Cada atitude, ou cada falta de atitude, pecado da omissão. Cada palavra, ou também cada silêncio. Quando nós pecamos por sermos complacentes, por sermos permissivos com algumas coisas. Deus requer de nós que falemos, que admoestemos, que exortemos. Deus nos deu uma boca para sermos profetas dele, irmãos, no tempo em que precisarmos. Você é profeta do Senhor na sua casa, não se cale, não se omita. Isso também será cobrado por Deus de você. Seremos cobrados de Deus por cada pensamento, por cada decisão, por cada sacrifício que nós viemos a fazer, ou deixarmos de fazer. Seremos cobrados por Deus da maneira como nós gastamos ou investimos o nosso dinheiro aqui, ou seja, o dinheiro que nós temos foi Deus quem nos deu. Não pense que o Senhor não está atento àquilo que você tem feito com os bens materiais que Ele tem deixado cair sobre sua vida. Tudo que acontece conosco, irmãos, que somos do Senhor, tem um propósito do Senhor. Não existe a vida espiritual desse lado, a vida material do outro lado. Nós somos um ser único. Para vivermos em harmonia interior, seremos cobrados por Deus por tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós deixarmos de fazer. Há uma outra parábola, a parábola das 10 virgens, na qual Jesus fala, dá ênfase à questão da responsabilidade que nós temos nesse tempo de vida aqui até a sua volta. Agora, no mesmo livro de Mateus, no capítulo 25, no verso 1, no início, ele já diz assim: o reino dos céus, pois, será semelhante, e ele começa falando. As 10 virgens que pegaram as suas candeias ou as suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 delas eram imprudentes, ou nécias, ou tolas. A partir daí, Jesus desenvolve a parábola. 10 então saíram. O noivo não avisou quando viria.
5 estavam preparadas, além do azeite ou do óleo que elas levavam nas suas lamparinas ou candeias, elas levaram uma vasilha extra com uma porção de óleo. As outras 5 não, levaram somente aquelas que estavam na lamparina. O noivo demorou a chegar, acabou o azeite da lâmpada ou da lamparina daquelas que só levaram aquele pouco de azeite ou de óleo, como diz o texto. E elas foram pegar com as outras virgens. Elas disseram assim: não, vocês voltem lá e comprem mais. Nós tivemos o discernimento, a prudência, a responsabilidade de trazermos uma porção extra. E aconteceu na parábola contada por Jesus que quando aquelas 5 virgens imprudentes voltaram para comprar mais óleo para as suas lamparinas, o noivo chegou, levou somente as 5 que encontrou e a porta se fechou. Mais uma parábola escatológica, apontando para o reino dos céus, apontando para a volta de Jesus. E sabe como Jesus finaliza essa parábola? Ele diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. É o Senhor Jesus que está dizendo. Então, irmãos, existe o perigo de nós lançarmos o juízo final para um futuro bem longe. E, portanto, não vivermos de forma responsável, com compromisso e com motivação, para nós encontrarmos com Jesus. Nós precisamos desenvolver pela esperança, pela fé e pelos dons do Espírito Santo uma vida na qual nós estejamos totalmente preparados para a volta do Senhor. Deus requer de nós atitudes que demonstrem responsabilidade. Você tem tido essa atitude? Você se considera um crente responsável? Você tem se considerado alguém que está se preparando para a volta do Senhor? Se Jesus voltasse agora, se Jesus voltasse hoje, o que você teria para apresentar ao Senhor enquanto obra feita por você? Eu queria te levar a um momento de reflexão sobre a sua vida hoje. Pensar em Jesus é também pensar na sua vinda, na sua volta. Mas pensar com o coração preparado para se encontrar com Ele, apresentando a Ele algo que lhe agrade. Esse é o equilíbrio, é a harmonia que tem que haver na vida de todo cristão. O que Jesus já fez por você no passado precisa ser um reflexo daquilo que você está vivendo hoje. E se você não está vivendo hoje em conformidade com a redenção recebida por Jesus, você precisa rever os seus caminhos, os seus conceitos, as suas ações, os seus pensamentos, porque no futuro bem próximo, você será cobrado por cada uma dessas coisas.